Boa tarde a todos. Mais uma vez estamos reunidos aqui na Câmara. Assunto para a gente tratar da entrada das emendas. Boa tarde a Débora, técnica legislativa, né? Preside essa reunião. Boa tarde, vereador José Pequeno, né? Que está aqui para a gente dar entrada nas emendas, né? Lembrando a todos que esse projeto de lei é de autoria de 4358, né? Autoria da Comissão de Obras, se refere à entrada das emendas de 27 a 50, né? Ela vai ler para a gente, né, Débora? Então, a entrada das emendas. Boa tarde a todos, né? Então, você vai ler para a gente, Débora? Comissão de Constituição, Legislação e Redação, Comissão de Meio Ambiente, Bem-Estar Animal e Agropecuário. Parecer dos relatores, a emenda 27 ao projeto de lei 4358, Plano Diretor. De todo o exposto, o projeto em análise não preenche os requisitos formais para regular tramitação, ultrapassadas questões técnicas, possíveis medidas compensatórias, a juntada do anexo 6, além da questão da ordem de votação em relação à emenda 1, é que a presente emenda poderá ser apreciada e votada. Itajubá, 30 de setembro de 2019, assinam os relatores. Nessa emenda, estava apontando a falta do mapa, que é o anexo 6, mas esse anexo 6 ele já veio ao projeto, tá? Só para informar. Agora coloca a votação, os que permanecem concordam, permaneçam como estão. Parecer dos relatores, a emenda 28. Para a gente, fazendo favor, né? De todo o exposto, entendemos que a presente proposta não atende os requisitos formais e legais para a tramitação em plenário. Itajubá, 30 de setembro de 2019, assinam os relatores. Permaneça como estão? Sim. Comissão de Meio Ambiente, parecer dos relatores, a emenda 29 ao projeto de lei 4358. Mesmo tratando de simples correção, necessário dizer que o mesmo assunto já está sendo tratado na emenda 3 de autoria da Comissão de Constituição. Caso seja aprovada, prejudica a presente emenda, que não poderá ser apreciada ou mesmo votada em plenário. Itajubá, 30 de setembro de 2019, assinam os relatores. Concordo, permaneça como estão? Comissão de Meio Ambiente, parecer dos relatores, a emenda 30 ao projeto de lei 4358. Tratando-se apenas de adequação de redação e estando em consonância com os termos regimentais, não vislumbramos óbices de ordem constitucional ou legal que vede a regular tramitação da emenda em análise. Itajubá, 30 de setembro de 2019, assinam os relatores. Permaneça como estão? Sim. Comissão de Meio Ambiente, parecer dos relatores, a emenda 31 ao projeto de lei 4.358. Trata-se de inclusão de documento técnico a ser elaborado por arquiteto urbanista a acrescer a anotação da responsabilidade técnica, ART, já prevista no dispositivo. Estando em consonância com os termos regimentais, não vislumbramos óbices de ordem constitucional ou legal que vede a regular tramitação da emenda em análise. Itajubá, 30 de setembro de 2019, assinam os relatores. Os que concordam, permaneçam como estão? Sim, também. Comissão de Meio Ambiente, parecer dos relatores, a emenda 32 ao projeto de lei 4.358. Mesmo tratando-se de simples correção, é necessário dizer que o mesmo assunto já está sendo tratado na emenda 4 de autoria da Comissão de Constituição. Caso a emenda 4 seja aprovada, acaba prejudicando a presente emenda, que não poderá ser apreciada ou mesmo votada em plenário. Itajubá, 30 de setembro de 2019, assinam os relatores. Permaneça como estão? Sim. Sim. Comissão de Meio Ambiente, parecer do relator, a emenda 33 ao projeto de lei 4.358. Trata-se de inclusão de novos parâmetros técnicos em relação aos coeficientes de aproveitamento básico e máximo, com o objetivo de não prejudicar a expansão das indústrias já instaladas no município. Apesar de não verificarmos impedimento de ordem legal, entendemos salutar a realização de discussão sobre o assunto na busca de harmonia com os demais dispositivos e parâmetros já consignados no projeto. Itajubá, 30 de setembro de 2019, assinam os relatores. Permaneça como estão? Comissão de Constituição, Comissão de Meio Ambiente, parecer dos relatores, a emenda 34 ao projeto de lei 4358. Trata-se de inclusão de novos parâmetros técnicos em relação aos coeficientes de aproveitamento básico e máximo, com o objetivo de não impactar na área construída permitida para a instalação de empresa de base tecnológica. Apesar de não verificarmos impedimento de ordem legal, entendemos salutar a realização de discussão sobre o assunto na busca de harmonia com os demais dispositivos e parâmetros já consignados no projeto. Itajubá, 30 de setembro, assinam os relatores. Concordo, permaneça como estão? Sim. Sim, também, Débora.
Comissão de Constituição, Comissão de Meio Ambiente, parecer dos relatores à emenda 35 ao projeto de lei 4358. Tratando-se de adequação de redação em relação ao assunto de lei específica, em virtude de legislação recente e estando em consonância com os termos regimentais, não vislumbramos óbices de ordem constitucional ou legal que vede a regular tramitação da emenda em análise. Itajubá, 30 de setembro de 2019, assinam os relatores. Permaneça como estão, você? Sim. Sim. Comissão de Constituição, Comissão de Meio Ambiente. Parecer dos relatores a emenda 36 ao projeto de lei 4358. Tratando-se de adequação de redação em relação ao assunto a ser previsto em lei específica, decorrente de legislação recente e estando em consonância com os termos regimentais, não existem óbices de ordem constitucional ou legal que vede a regular tramitação da emenda em análise. Itajubá, 30 de setembro, assinam os relatores. Permaneça como estão? Sim. Sim. Comissão de Constituição, Comissão de Meio Ambiente, parecer dos relatores à emenda 37 ao projeto de lei 4.358. Tratando-se de adequação de redação em relação ao assunto a ser previsto em lei específica, decorrente de legislação com vigência recente e estando em consonância com os termos regimentais, não vislumbramos óbices de ordem constitucional ou legal que vede a regular tramitação da emenda em análise. 30 de setembro de 2019, assinam os relatores. Permaneça como estão? Sim. Sim também, né? Comissão de Constituição, Comissão de Meio Ambiente. Parecer dos relatores, a emenda 38 ao projeto de lei 4.358. Estando em consonância com os termos regimentais, não vislumbramos óbices de ordem constitucional ou legal que vede a regular tramitação da emenda em análise. Itajubá, 30 de setembro de 2019, assinam os relatores. Permaneça como estão? Sim. Sim. Comissão de Constituição, Comissão de Meio Ambiente. Parecer dos relatores, a emenda 39 ao projeto de lei 4.358. Trata-se de inclusão de novos parâmetros técnicos em relação aos coeficientes de área mínima e frente mínimo de lotes. Apesar de não verificarmos impedimento de ordem legal, entendemos salutar a realização de discussão. Itajubá, 30 de setembro de 2019, assinam os relatores. Permaneça como estão? Sim. Comissão de Constituição, Comissão de Meio Ambiente. Parecer dos relatores, a emenda 40 ao projeto de lei 4358. Trata-se de inclusão de novos parâmetros técnicos em relação aos coeficientes e outros que cuidam de áreas e de lotes na AIS 2 e modificação de redação do parágrafo único. Apesar de não verificarmos impedimento de ordem legal, entendemos salutar a realização de discussão. Itajubá, 30 de setembro de 2019, assinam os relatores. Permaneça como estão? Sim. Sim também. Comissão de Constituição, Comissão de Meio Ambiente. Parecer dos relatores, a emenda 41 ao plano diretor. Estando em consonância com os termos regimentais, não vislumbramos óbices de ordem constitucional ou legal que vede a regular tramitação da emenda em análise. Itajubá, 30 de setembro de 2019, assinam os relatores. Permaneça como estão? Sim. Sim. Pode dar consequência. Comissão de Constituição, Comissão de Meio Ambiente. Parecer dos relatores a emenda 42 ao projeto de lei 4358. Estando em consonância com os termos regimentais, não vislumbramos óbices de ordem constitucional ou legal que vede a regular tramitação da emenda em análise. Itajubá, 30 de setembro de 2019, assinam os relatores. Permaneça como estão? Sim. Pode dar sequência. Comissão de Meio Ambiente, parecer do relator a emenda 43 ao projeto 4358. Estando em consonância com os termos regimentais, não vislumbramos óbices de ordem constitucional ou legal que vede a regular tramitação da emenda em análise. Itajubá, 30 de setembro de 2019, assinam os relatores. Os que permanecem como estão? Sim. Sim, pode dar continuidade. Comissão de Meio Ambiente, parecer do relator a emenda 44. Trata-se de simples correção em relação à nomenclatura do Codify. Estando em consonância com os termos regimentais, não vislumbramos óbices de ordem constitucional ou legal que vede a regular tramitação. Itajubá, 30 de setembro de 2019, assinam os relatores. Permaneça como Sim. estão? Sim, e pode dar. Comissão de Meio Ambiente, parecer dos relatores a emenda 45. Estando em consonância com os termos regimentais, não vislumbramos óbices de ordem constitucional ou legal que vede a regular tramitação da emenda em análise. Itajubá, 30 de setembro de 2019, assinam os relator. Permaneça como estão? Sim. Sim também, com continuidade. Comissão de Meio Ambiente, parecer do relator a emenda 46. Trata-se de simples correção e adequação de redação do inciso em relação ao caput. Estando em consonância com os termos regimentais, não vislumbramos óbices de ordem constitucional ou legal que vede a regular tramitação da emenda em análise. Itajubá, 30 de setembro de 2019, assina o relator.
Concordo, permaneça como estão. Sim. Sim. Comissão A de Meio continuidade. Ambiente, parecer dos relatores à emenda 47. A nosso ver, trata-se de questão técnica que busca uma padronização daquilo que já é exigido na atualidade. Apesar de não verificarmos impedimento de ordem legal e a própria justificativa apresentar argumentos sobre a alteração, entendemos salutar a realização de discussão sobre o assunto. Itajubá, 30 de setembro, assinam os vereadores, os relatores. Concordo, permaneça como estão. Comissão... Sim. Comissão de Meio Ambiente. Parecer dos relatores à emenda 48. Apesar de não verificarmos impedimento de ordem legal e a própria justificativa apresentar argumentos sobre a alteração, entendemos salutar a realização de discussão sobre o assunto na busca de harmonia com os demais dispositivos e parâmetros já consignados no projeto. Itajubá, 30 de setembro de 2019, assina o relator. Concordo, permaneça como estão. Sim. Sim também. Comissão de Meio Ambiente, parecer dos relatores, do relator à emenda 49. Estando em consonância com os termos regimentais, não vislumbramos óbices de ordem constitucional ou legal que vede a regular tramitação da emenda em análise. Itajubá, 30 de setembro de 2019, assinam os relatores. Concordo, permaneça como estão. Sim. Sim também. Comissão de Constituição, Comissão de Meio Ambiente, parecer dos relatores à emenda 50, ao projeto de lei 4.358. Independente da questão retroapontada, a emenda encontra-se em consonância com os termos regimentais e não vislumbramos óbices de ordem constitucional ou legal que vede a regular tramitação da emenda em análise. Itajubá, 30 de setembro de 2019, assinam os relatores. Os que concordam, permaneçam como estão. Sim. Sim, minha opinião também. Estão encerradas as emendas. Agradeço a presença de você, técnica Débora, a presença do vereador Zé Pequeno. Então, a gente já deu uma encaminhada na entrada nas emendas, desejando a todos uma boa tarde e que Deus abençoe.